Shalom. São exatamente 1h04. E, como eu já disse muitas vezes, as pequenas coisas dizem grandes coisas. Muitas vezes as pessoas ficam buscando conversar com o nosso Pai e não o conseguem, Outros fazem aquele teatro, falam em línguas, dizem que sonharam. Enfim, existe uma série de formas, com que o nosso Pai nos demonstra na sua palavra como é que Ele fala conosco. Se nós formos pegar texto a texto para verificar como que Ele fala com esse, como é que Ele fala com aquele, nós vamos observar que são formas distintas. Para alguns, Ele dá visões. Para outros, sussurros. Teve até uma jumenta que falou. Para outros, o Espírito demonstra, pelo que ocorre em volta, pelo que se sucede em sua vida, o que o Pai realmente está tentando lhe dizer. É interessante porque isso é uma coisa que eu venho reparando na minha pessoa, que a palavra do Pai, quando enxertada em alguém, e ela semeia, ela vai não crescendo. Então, o Pai conversa conosco muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo menos comigo, fazendo com que eu ligue coisas. Eu já cheguei até no estudo, a colocar que quando o Mashiach disse, aquele Consolador que enviarei, aquele Consolador que meu Pai enviará em meu nome, Ele irá fazer com que vocês lembrem. Isso é uma coisa que vem comigo desde os anos 80, que eu ficava pensando, eles estavam falando ali com os 12. Os 12 haviam caminhado com ele durante aqueles 3 anos e pouco, escutado dia após dia ele falando. Eles tinham conteúdo. Eles apenas não tinham assimilado exatamente o significado, Ou seja, não lhes havia sido dado o entendimento daquilo que o próprio Mashiach falava. Nós podemos observar isso em vários momentos, quando ele falava com a multidão, e depois, em particular, os seus emissários diziam: diga-nos o que significa a parábola. Nesse momento nós vemos que tanto a multidão, que o próprio Mashiach diz, para que eles escutando não escutem, para que eles vendo não vejam, e eu não seja obrigado a salvá-los no último dia. Os seus emissários estavam no mesmo grau de entendimento. A diferença era que o Mashiach explicava a eles. Mas nós também podemos ver nas mesmas escrituras,
que não era bem assim. Como eu também já disse tantas vezes, mas eu acho que nunca é demais ouvir de novo, né, algo que está na palavra. Pouco antes do Mashiach ascender à eternidade, lhe foi perguntado, lá não diz por quem, né? Provavelmente Kéfas. Agora restaurarás o reino a Yashuru? A resposta dele foi: não vos é dado saber os tempos que meu pai tem planificado para as coisas. Mas em muitas outras passagens, né, o Mashiach demonstra, né, que o Pai nos daria sim sinais para não sermos pegos, né, naquele dia da grande ira, assim como um ladrão nos pegando. Então eu sempre costumo usar o exemplo do computador. O computador não é uma máquina incrível, né? Você quer ver uma imagem, você puxa ela aqui, você acha ela na pastinha, você mistura ela com outra, você trabalha, você filma, você se comunica com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? Mas se você tiver um computador em cima de sua mesa, por mais informação que ele tiver dentro dele, e ninguém vier aqui e apertar o botãozinho liga, ele nem sequer vai funcionar. Então quando o Mashiach disse aquele Consolador, né, que eu pedi a meu Pai e Ele enviará, fará com que lembrem de tudo aquilo que vos ensinei. Nós temos que lembrar que naquela época em que isso foi dito, não existia nenhum livro sequer do que erroneamente hoje chamam de Brit Hadashah, ou Aliança Renovada, ou coisa do tipo. Existia o Taná, a Torá. Então tudo o que ele ensinou partiu dali. Nós sabemos que o Mashiach escreveu uma linha. Ele não veio para escrever novas linhas, ele veio para ensinar a palavra de algo. E eu me questionava, né? Como assim? Por quê, né? Por que quando viesse aquele Consolador, eles iriam estar entendendo? Observem, meus irmãos. Nós sabemos, eu vou encostar aqui a janela, porque ainda tem alguns carros passando na rua e isso invade a nossa gravação. Então observem, meus irmãos. Por que eu passo meus dias todos, né, lendo, buscando material? Porque se você não tiver nada aqui, como que o Espírito vai fazê-lo lembrar, entre aspas, né? Que o que eu chamo de lembrar
é ligar as coisas, né? Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo já tiveram essa experiência de ler um texto, aquele texto levá-lo a um outro, a um outro, a um outro, a um outro, e de repente você ter uma visão completamente distinta da que você tinha sobre qualquer assunto. Então é dessa forma que o Pai conversa conosco hoje. Quando nós fomos chamados para fazer esse trabalho, nós não tínhamos, vamos dizer, essa compreensão ainda. Nós tínhamos a compreensão de que deveríamos estudar e muito, mas não tínhamos a compreensão de que o Consolador, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade de nosso Pai, agiria em nós justamente se utilizando dessas informações. Então, pequenos detalhes da nossa vida, pequenos detalhes que nós escutamos de alguém, pequenas coisas que ocorrem ao nosso redor, uma caneta que cai no chão, pode fazer com que aquilo, se unindo àquilo tudo que você já tem dentro de você, seja o Pai falando com você. Por quê? Observem, eu sou um ser humano de carne e osso, tenho sangue, eu não tenho nada especial, além de qualquer outro ser humano. Por que eu estou aqui explicando às vezes de forma tão clara que eu até me assusto? Não com o que eu digo, mas com o que as pessoas entendem daquilo que eu disse. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de passar o pacto por uma senhora, e todos os dias eu falava com ela pelo Facebook e perguntava: está tendo alguma dificuldade? Está entendendo direitinho? Não? Perfeito. Passados uns 2 meses ela conseguiu terminar de ler, né? Já demonstrando assim, né, a vontade que ela estava de ler, né? 42 páginas em 2 meses. Pensou quantos anos ela levaria para ler a Bíblia? E ela disse: terminei. Qual o próximo estudo? E eu lhe disse: primeiro vamos ver o que a senhora entendeu. E como eu sempre faço a primeira pergunta, eu digo: então, sentiu-se uma efraimita? E ela disse para mim: não, eu sou cristã. Aí eu disse a ela: a senhora leu todas as páginas do pacto? Sim. O que lhe disseram as páginas do pacto? Não, disseram o que nós já sabíamos, né? Que os judeus pisaram na bola e então o pai pegou como povo os gentios.
Isso já faz alguns anos. Eu ainda tentei recomeçar o estudo com essa pessoa. Eu ainda tinha dentro de mim um pouco, né, daquela coisa que eu tinha aprendido na cristandade, de que se você tem 100 ovelhas, de uma some, você larga 100, ó Deus dará, e vai atrás de uma, né? E eu tentei 2 vezes mais. E quando, da terceira vez já lendo junto com ela, eu fui tentando mostrar a realidade do que estava escrito ali, ela negou-se a continuar o estudo. Você que está me ouvindo, quando alguém lhe diz alguma coisa que vai de encontro àquilo que você crê, ou pelo menos pensa que crê, você foge, você retruca, você briga. Vai, na melhor das hipóteses, você tem argumentos, claro, da palavra, para ser contrário àquilo que você está ouvindo? Não? Então por que não escuta? Você crê em quê? Você crê na palavra de Yahweh? Ou você crê nos dogmas criados pelas religiões? Nesses mais de 30 anos eu encontrei pessoas, né, que chegaram à conclusão de que tudo que elas haviam aprendido não tinha saído da Bíblia. Tinha saído da cabeça insana de alguns que tinham o poder de persuasão, que tinham o poder de passar aquilo, e ainda numa época, né, onde, vamos dizer assim, de cada 10, 9 eram analfabetos. Então se tornava muito mais fácil, né? Você chegar para uma pessoa e dizer, não, 1 mais 1 é 3. E lá para frente, quando alguém lhe dissesse 1 mais 1 é 2, você não teria explicação do porquê seria 3, mas você batia o pé no chão que era 3. Eu e minha esposa sempre dizemos, né, que é interessante. Claro que eu estudei, e muito, e continuo estudando. E esses estudos são feitos por pessoas. Mesmo a palavra foi escrita por homens. Claro que inspirados pelo Espírito de Santidade de Yahweh. Mas tudo que nós temos para ler foi escrito por homens. E nós temos que entender que grande parte do que foi escrito, inspirado, né, por Yahweh, pelo Espírito de Santidade, de uma forma ou de outra, né, ou por erro na hora de copiar, ou por, sabe, não conseguir entender o que estava escrito. Por exemplo, se eu for escrever uma Bíblia à mão, você nunca vai conseguir ler ela inteira. Se você for traduzir a minha Bíblia escrita à mão, nossa, vai ser outra Bíblia. Porque desde que eu comecei a mexer com esta maquininha, né? Não sei se dá para ver aí. Eu quase não escrevo à mão.
Então minha letra virou um garrancho, que eu mesmo não entendo. Quando alguém está no telefone comigo e pede para falar, assim, marca meu telefone, eu grito, Eliane, escreve o telefone da pessoa. Porque se não é capaz dali a 5 minutos, eu mesmo não ter ideia do número. De tão escrachado que eu fiquei para escrever. E tirando tudo isso, né, tanto que nós vemos que, por exemplo, nos manuscritos mais antigos, era costume, né, o copista colocar nas margens aqui, né, aqui assim, ó, nas margens. Por exemplo, não entendi se a palavra era céu ou se a palavra era seu. E aí vinha outro copista e lia aquilo e ia da cabeça dele também, né? Eu diria que muitas das vezes, né, esses enganos que houveram foram propositais. Foram enganos que o pai quis que ocorressem. Mas eu tenho certeza que tem muitos deles, né, porque são milhares, que na realidade ocorreram por desleixo, ocorreram até por não conseguirem ler o que estava escrito. Olha, o que eu estava falando. Se alguém me liga, eu anoto aqui, ó. Isso aqui é o meu carnezinho onde eu pago todo mês a minha internet. A Eliane fica louca. Porque de repente estou eu lá assim. Esse telefone aqui é de quem? Observem, cada vez que nós vamos ler alguma coisa, nós temos que ler com a maior atenção possível. Eu me lembro quando eu era jovem, né, quando eu era testemunho de Jeová, que a gente queria, sabe, fazer corrida de ler a palavra. Né? Eu já li 10 vezes, eu já li 20. Será que tinha lido mesmo? Ou será que tinha folhado? E ir lendo, mas folhando. Porque uma coisa é você pegar um... Eu tenho muito papelzinho assim, né? Eu faço contas e tal. Isso aqui, por exemplo, é um depósito no Bradesco. Então, é muito comum eu estar conversando com alguém, ou eu estar aqui trabalhando e ter alguma ideia, eu pegar a caneta e escrever qualquer coisa. E passados 5 minutos, eu nem sei porque eu guardei esse papel aqui, por exemplo. O depósito não me importa, porque já foi feito e com certeza já foi gasto. E o que está escrito eu não sei. Parece uma conta. Então a nossa mente, ela tem que absorver o conhecimento. Ela tem que conhecer o cerne. Ela tem que conhecer elo após elo, até formar uma corrente. Porque aí o Espírito começa a nos mostrar que lá em Bereshit, Gênesis, está escrito XXX, e lá em Apocalipse está escrito YYY, e você acaba percebendo que o Pai está falando com você e Ele está demonstrando o que aquilo quer dizer. Existem
Existem pessoas que não têm esse contato tão íntimo com o Pai, então elas buscam estudar. Como diz Shaul, né? Sempre estudando, mas nunca aprendendo a verdade. Por quê? Porque já abre a palavra, já começa o estudo com aquelas ideias errôneas. Então isso não vai modificar nada. Como eu falava alguns minutos atrás, eu sempre comento com minha esposa, né, que de uns 15 anos para cá, eu e ela não tivemos ninguém, a não ser o Marcos Grano, que nos ensinou o início do calendário lunisolar, que mudou nossa vida, inclusive. Mas não temos ninguém. Por exemplo, os nossos irmãos, eles nos ligam, eles nos chamam pelo Facebook, pelo Zap, pelo Team. Nos falamos o dia inteiro, vocês não sabem. A minha esposa deixa o celularzinho dela preso aqui na cinta e fica com o foninho conversando com as irmãs e trabalhando, porque se ela parar para conversar, ela não trabalha. Como eu trabalho aqui de frente ao computador, então eu até escrevo, né, saindo da internet. Tem gente que acha que isso é papo furado. Já teve gente que nos visitou, passou uma semana na nossa casa e quase não conseguiu falar conosco. Porque toda hora era, só um segundinho. Peraí, deixa eu só escrever um e-mail. Teve até um irmão que passou em casa quase mais de um mês. O Cime até já faleceu, esse irmão. E ele me disse, acho que eu vou voltar para Pernambuco, que a gente conversava mais. Então eu sempre dizia para minha esposa, né? Quem vai nos dizer alguma coisa? E a resposta era sempre a mesma. O Pai, a Palavra, o Espírito. Mas e quando nós não sabemos alguma coisa? Na mudança desse mês agora, eu com a febre que eu estava, eu, sinceramente, durante 2 dias eu fiquei sem saber. Assim, foi muito estranho, foi muito forte a febre. Eu não conseguia raciocinar. Eu parava aqui na frente do amigo fazer conta e não conseguia chegar. Né? Procurei Marcos Grano. Os dois conversamos. Eu não conseguia entender o que ele estava falando. Agora até entendi. É que no fim o que ele estava dizendo era a mesma coisa que eu estava dizendo, nós estávamos falando com palavras diferentes. Sabe essas coisas assim? E muita gente por aí diz, né, que eu não escuto ninguém, que eu não abro mão. Não vou abrir mão mesmo. Se eu tenho alguma coisa que eu já tenho como certa, a menos que, como eu disse, o Pai demonstre, por intermédio do seu Espírito, sua palavra, ações em volta, eu não vou me corromper
com esses doutorzinhos da vida aí na internet. Mas uma coisa tem. Isso não ocorre de um dia para o outro. Tanto que Shaul diz, né, a Tito, quando for escolher aquele que vai dirigir uma comunidade, não escolha nécios. Né? Para que ele não venha cair. Né? Que é que nem aquele ditado que diz: dê poder ao homem e você vai conhecê-lo. Mas talvez ao contrário do que muitos pensem, o que eu mais busco é informação. O problema é que a informação que é passada não condiz com a realidade. Eu tenho conversado muito com um irmão que a gente se conhece há muitos anos, mas poucas vezes conversamos. Eu vejo lá a fotinho dele no meu Face e tal, e fico pensando, né, quem será esse irmão, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele crê. E ele tem me demonstrado algumas coisas super importantes. Né? A verdade vem de Tijon. Mesmo sendo que os nossos primos Yarodi estejam vendados, eles ainda têm muito dentro deles. Pedaços do quebra-cabeça que faltam, muitas vezes, para que nós possamos entender, na sua total amplitude, os assuntos. E esse irmão já percebeu. Eu sou pare duro. Sempre fui. Porque tudo que eu me propus a fazer em minha vida, eu creio que o Pai estava do meu lado. Eu sempre fui bem sucedido. Hoje eu sinto que eu tenho uma pessoa que eu posso ter uma dúvida. E ligar meu zap para ela e dizer: fulano, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não temer o que eu vou ouvir do outro lado. Porque se trata de um Yarodi que crê no Mashiach, um Yarodi que tem uma visão muito boa. Então, meus irmãos, eu sei que a minha fama por aí é de grosseiro. Teve até um palermo aí que me chamou de... disse que meus lábios eram incircuncisos, né? Porque eu xinguei ele. Eu xingo mesmo. Chamar de túmulo caiado, filho de serpente, cão, era o quê? Agrados? Aqueles que acham, né, que você chegar para uma pessoa e falar, vai, sabe? Você não está seguindo os ensinamentos de Mashiach?
é porque ele nem conhece Mashiach. Ele conhece Jesus Cristo. Então, como o Pai vai falar com cada um de nós, é uma questão muito pessoal do Pai para com aquele que ele chama. Eu sempre fui uma pessoa muito rápida de raciocínio. Então comigo ele utiliza assim coisinhas. E aí é como se a ficha caísse e tudo fosse se ajustando até que chegasse a uma resposta final. E ali está a luz brilhando de novo. Então, eu vou fazer um questionário. Eu vou começar a mandar esse questionário de uma em uma pessoa. E peço que as pessoas o respondam sem questionar outra pessoa. Que a pessoa não tenha medo de colocar naquele papel o seu real pensamento. Entende? Porque eu resolvi, o Pai me demonstrou que eu devo trabalhar com quem quer trabalhar. Ontem eu simplesmente expulsei, bloqueei, apaguei da minha mente 2 pessoas que há muitos anos estavam comigo. Eu tive a manha de deletá-los dos meus 39 grupos no Facebook. E deletado de tudo. Para não perder mais tempo. Estou vendo uma mariposa linda ali. Isso dói. Mas eu garanto que dói na hora. Depois é um alívio muito grande. Porque não foi por falta de demonstração da minha parte, não foi por falta de encheção de saco, mas foi por falta da atitude dessas pessoas perante a rua. Shaul diz ao homem herege, depois de 1 ou 2 admoestações, nem eu comento isso. Nos últimos anos eu nem sei quantas vezes admoestei essas 2 pessoas. Gosto dos 2, mas não tem condição. Eu não posso perder o meu tempo com aquele que já está perdido. O Moshe disse: eu vim senão para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vemos várias vezes, como no caso do jovem rico, o que eu preciso fazer para seguir o Senhor? Tem que manter os mandamentos. Eu faço desde criança. É? Então vende tudo que você tem e me segue. Nós vemos, por exemplo, no outro caso, outro discípulo que chega e diz: eu quero segui-lo. Por favor, vamos. Eu só vou ali enterrar meu pai e volto. A resposta do mestre: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Esse é Yahushua.
E a Yoshua fala exatamente o que o Pai diz. Eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Eu não vou me compadecer de quem eu não quiser me compadecer. Entende? Então pense, comece a refletir na forma como você vive. Não vai entrar em misticismos, né? Porque quem entra em misticismos para dizer que é o Pai falando com ele é porque não está falando mesmo. Mas observe de que forma, de onde vem o seu alimento. E eu lhe pergunto, como é que o Pai fala contigo, meu irmão? Hoje eu tive companhia aqui. O Taz. Né? Olha lá, ó. Olha lá. O Taz ficou aqui o tempo todo. Né, Taz? Dormindo aqui no banquinho aqui ao lado. Minha tosse ainda está aí. Mas é isso, meus irmãos. Quero lembrar-lhes de que nós estamos no dia 26. E quem já me conhece sabe que as bombas explodem aqui a partir do dia 30 até o dia 10. Então, se você sentir no coração que deve nos ajudar, vai ter aí as contas, né? Veja, nada a ver com lobo, nada disso, né, minha gente? Se cada um de vocês pudesse ficar uma semana com a gente, vocês iam entender. Ou não. Já teve gente que passou. E saiu achando que nós éramos loucos. Sabe por quê? Porque nós só falávamos das Escrituras, porque nós só fazíamos a vontade de nosso Pai, e porque nós éramos fiéis àquilo que nós ensinávamos. Beijo na testa, beijo no coração. Shalom, shalom. Até logo mais, né? Porque agora são 1h47. Fui. E voltei. A questão é a seguinte. Eu vou fazer hoje, eu vou preparar um questionário, o qual eu vou passar para algumas pessoas, aos poucos. Porque senão eu não vou nem ter tempo de discutir com a pessoa a respeito das respostas que ela me der. Esse questionário, ele não vai ser igual para todos. Justamente para que não haja intercâmbio. Ok? Eu quero sentir cada um para ver em que áreas eu devo, né, zelar mais quando estudo com essa pessoa e em que áreas eu posso ser mais sossegado nessa área. Entendeu? Novamente, beijo na testa, no coração. Fui. Até daqui a pouco. Once at the top of the grassroots, I saw you with a red band pulled down, and a shiny wedding light stood up from your eyes. I watched astonished the clumsy grace you gave.
from mom's purse, but sunflowers that I heard are your favorites. But your mind was whirling. I was calling you. You had never felt this warm than you. You were blooming, girl. I was going mad. Was all too friend. You'd give me a chance.